Gente, feliz demais por estar aqui. A minha gratidão a Deus, a confiança dos pastores, a pastora Jo e o pastor Marcel. Deus abençoe também o casal que me trouxe do hotel, o Trajola. Tá certo. Então é isso. Agora eu esqueci até o nome dele mesmo, de verdade. Elson, isso. Gente, eu quero externar minha gratidão, louvar a Deus por essa oportunidade. Para que a gente venha ganhar tempo, livro do profeta Isaías, versículo de número 6. O pastor recebeu mais 20 anos de vida. A gente vai ler sobre um rei que recebeu mais 15, né? Viu, pastor? De tudo não tá ruim. Você ganhou 5 a mais do que ele. Aleluia. Quem já encontrou, diga amém. Quem já encontrou na Bíblia, diga amém. Mas a gente vai ler esse aqui para que a gente fique na mesma versão. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade defenderei esta cidade. Somente esse versículo, você pode fechar seus olhos. Pai, não há favor maior do que a tua graça, não há poder maior do que aquele contido na tua palavra. Estamos diante dela, sabemos que ela é mais do que suficiente para todos os dramas da nossa existência humana. Não há necessidade nem de tirar e nem de acrescentar. Pai, nos permita andar segundo essa palavra e nos faça ouvir hoje a tua voz. Porque se ouvirmos a tua voz, saberemos para onde ir e o que fazer e não nos perderemos no caminho. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos licença para adentrar na tua presença e ouvir a tua doce voz. Você pode dizer amém? Irmãos, a história é riquíssima. O contexto é aplicável para muitos momentos e muitas ocasiões, inclusive um culto de jovem como esse aqui. Nós precisamos entender, primeiro, numa pequena parte, o ministério do profeta Isaías, as nuances desse ministério, como ele se desenvolveu, repito, de uma maneira bem breve, para que a gente venha então, a partir dessa introdução, compreender como que, e é disso que eu vim falar com vocês, o rei Ezequias foi citado com tamanha importância dentro desse livro. Só para você ter uma ideia, quando Isaías ministrou, o seu ministério perdurou por cerca de 40 anos. E se você for comparar com os outros profetas, 40 anos é muito tempo, ministrando, profetizando. Isaías foi usado por Deus para ministrar ao reino do sul ou o reino de Judá, onde estava a capital, que era Jerusalém, que é citado no texto que a gente leu. Quando o versículo de número 6 fala sobre livrarei esta cidade ou defenderei esta cidade, essa cidade nada mais é do que Jerusalém, a capital do reino do sul. Quem está entendendo, diga amém. Então a gente precisa entender que durante 40 anos a probabilidade de que tenha passado apenas um rei é mínima, porque a rotatividade dos reis em Judá era muito grande. E você acertou, não passou nenhum, nem dois. Foram 5 reis que perpassaram pelo trono enquanto Isaías estava profetizando. Fique tranquilo que essa introdução é mais do que necessária. Primeiro nós temos o reinado de Uzias. E é interessante a gente perceber que o próprio chamado de Isaías acontece no ano da morte do rei Uzias. Depois de Uzias nós temos Jotão, depois temos Acais, depois temos Ezequias e depois temos Manassés. A gente precisa compreender que parte desses reis agradaram a Deus e parte desses reis desagradaram a Deus.
Parte desses reis tinham um coração amolecido diante da palavra de Deus, e parte desses reis tinham um coração endurecido diante da palavra de Deus. Otto, mas se era da escolha do rei ter um coração amolecido ou um coração endurecido, para que Deus levantava profetas? Por qual motivo Deus levantava e colocava profetas para profetizar e ministrar para o rei? Porque a preocupação de Deus era essa, de zelar pelo seu povo, cuidar do seu povo. E nem sempre quem estava no trono tinha essa preocupação. A gente precisa entender dentro dessa passagem, dentro dessa compreensão, que quando Deus levanta profetas, alguém como Isaías, alguém como Jeremias, alguém como Daniel, Ele está levantando para que esses homens sejam canal de Deus para o povo. O ministério profético às vezes é mal compreendido por muita gente hoje em dia, mas ser profeta ainda é ser um canal imparcial de Deus para anunciar o que Ele quer, da forma que Ele quer, como Ele quer e para quem Ele deseja anunciar. Ou seja, nós não podemos reduzir o ministério da profecia pelo nosso próprio bel prazer. Deus ainda fala. Individualmente, Deus ainda fala. Coletivamente, Deus ainda fala. E quer saber? Eu te motivo a buscar aquilo que Deus tem guardado para falar para você e para o seu coração. Posso ser claro e direto no que eu vou falar aqui? Não cesse de buscar a voz de Deus. Você sabe por quê? Na idade que você está e que eu estou, muitas vozes vêm aos nossos ouvidos, muitos pontos de vista são apresentados, muita falácia está envolta na nossa existência, mas o livro de Apocalipse vai dizer que essa voz é tal como o som de muitas águas. Você já experimentou chegar perto de uma cachoeira conversando com alguém? Otton, que simbologia é essa? Para que você entenda a aplicação da mensagem e a gente passe para o rei Ezequias de uma vez por todas. Quando você está conversando com alguém no ambiente, se aproximando de uma cachoeira, o som de muitas águas vai crescendo à medida que você se aproxima da cachoeira. Ou seja, no início você consegue ouvir com clareza o que está sendo falado com você, e a pessoa está próxima de você, está andando do teu lado. Só que à medida que você vai se aproximando, esse som, o som de muitas águas, vai abafando a voz dessa pessoa, mesmo ela estando perto de você. Nem todo mundo que está perto de você, preocupado em manter um contato com você, está preocupado com aquilo que Deus tem para realizar em você. É por isso que o som de muitas águas, ele abafa a voz de quem quer ver o meu prejuízo, de quem quer ver a minha decadência, de quem quer ver o meu desvio, e ele vai dizer então: agora que você está próximo, podem até gritar, mas você só ouve a minha voz. Podem até gritar, mas você só escuta o que eu tenho para te dizer. Esse é o som de muitas águas. Sua vida só vai se encaminhar para aquilo que é certo e correto quando você ouvir apenas uma voz. Aquilo que Deus tem a te dizer é o que vai te levar mais próximo para realizar a vontade dEle. Mas aí, olha só, Deus fala. Só que, na maioria esmagadora de vezes, Deus fala através de pessoas. Eu já sabia disso. Pois é, mas o fato de você saber, às vezes não basta. Porque não adianta eu aceitar, escuta isso aqui que eu vou falar. Não adianta eu aceitar que Deus levanta gente para falar comigo, se eu sou seletista para ouvir quem eu quero ouvir e quem eu acho que está falando algo da parte de Deus para minha vida. Fez sentido o que eu estou falando aqui? Então, peraí, se eu aceito que Deus usa pessoas para falar comigo, isso não basta. Porque se o meu ouvido for seletista para aceitar quem eu quero aceitar, porque eu faço o julgo, esse que é o erro. Otton, por que isso é erro? Porque é isso que separou os reis bons dos reis maus. Os reis bons ouviam o bom conselho independente de quanto ele era duro. Porém, os reis maus até pagavam profetas para anunciar um conselho falso. Você sabe de Bíblia, eu sei que você entende. Aí a gente fica olhando para esses reis e chama eles de hipócritas. Mas talvez o nosso comportamento seja às vezes
parecido. A gente olha para esses 6 e diz, não é possível. O diabo estava na vida dele. Mas o que a gente faz quando Deus vem ao encontro nosso com uma mensagem que é dura? Uma mensagem que é dura e a gente não gosta. Uma mensagem que a gente olha e fala, não pode ser de Deus para minha vida. Deus teria que pegar mais leve. Deus teria que ir com mais calma. Deus não vai na quinta marcha, Ele começa na primeira, irmão. Se Ele quiser mudar a vida de alguém, se Ele quiser despertar alguém para o caminho, se Ele quiser dar um choque de realidade, não questione o modo como Ele vai falar. Apenas aceite, porque Ele está investindo em você e Ele não quer que você continue indo pelo caminho errado. Ah, Otto, mas Deus falou com uma dureza muito grande, é porque Ele te ama. Ah, Otto, mas Deus foi rápido demais, é porque Ele te ama. Ah, Otto, mas Deus foi duro demais, é porque Ele deseja você e que você ande nos caminhos dele. Deus não investe, escuta o que eu vou dizer, Deus não investe em quem já entregou os pontos, está andando de qualquer jeito, está indo de qualquer maneira, mas quem ainda está no altar, buscando uma vida melhor, se dedicando, Ele está dizendo, eu te amo e não te perco, eu te amo e não solto a tua mão, eu te amo e você é propriedade minha. E às vezes, Deus precisa ser duro no que Ele fala, e a gente é teimoso. Ou não? Ou não? Não tem isso aqui em Interlagos, né? Não. A gente é cabeça dura. E Deus usa pessoas. Quando Deus usa pessoas, o problema é quem Ele vai usar. Meu pai, não vale. Minha mãe, não vale. Meu amigo próximo, não vale. Deus vai usar quem? Porque às vezes a gente fica esperando em eventos como esse que Deus traga um profeta lá de longe para falar o que a gente está ouvindo todo dia debaixo do nosso teto. Irmão, eu não vim aqui pregar uma palavra mirabolante para ir ao contrário do que tu já tem ouvido. Eu vim aqui para agregar naquilo que você já ouve nesse altar e que você não está aceitando. Deus tem coisa grande para você, mas ou você abre mão dessas coisas que estão te afastando, ou você não vai viver nada daquilo que Deus já estabeleceu sobre a tua vida. Nível de renúncia define o nível do progresso de alguém rumo à vontade de Deus. Vou repetir. E aqui eu juro que eu termino a introdução para a gente ir para o rei Ezequias. Olha, o nível de renúncia. Por que você está falando disso, Otto? Porque eu ainda estou no exemplo dos reis. Só para a gente rápido. Pincelada. Uzias, rei bom. Jotão, rei bom. Acais, rei mau. Ezequias, rei bom. Final se desvia, mas depois se arrepende. Manassés, puxa, esse aqui péssimo. Então, se a gente tem esse balanço, a gente tem comportamentos diferentes, sim ou não? Claro. Então, peraí, nível de renúncia é o que define o meu progresso rumo àquilo que Deus preparou para mim. Vou falar pela terceira vez e eu explico. O meu nível de renúncia vai definir o meu progresso rumo àquilo que Deus tem estabelecido para mim. Então, peraí, se eu sei o que Deus tem para mim, eu aceito uma coisa, não dá para levar todo mundo. Eu sei o que Deus tem para mim, não posso frequentar todos os lugares. Porque antes de Deus me usar para um serviço glorioso, Ele quer que eu tenha uma vida gloriosa, glorificando o nome dEle todos os dias. Aceitei o que Deus tem para mim. Irmão, é maravilhoso aceitar. Recebeu sua vocação, é maravilhoso. Só que o que vem com isso é uma responsabilidade. E essa responsabilidade, quem dera fosse só isso. Porque responsabilidade às vezes a gente sabe cumprir. Horário, sabe. Tarefa, sabe. Tem que ler, sabe. Elaborar uma pregação, sabe. Mas peraí, abrir mão, opa, não é tão fácil. Abrir mão não é como uma tarefa diária. É uma tarefa única, definitiva e que dói. Olha o silêncio. Vou falar de novo. Se eu sei cumprir coisas, isso já é um começo. Mas viver a vontade de Deus não é cumprir coisas. Porque se fosse só cumprir coisas é fácil. Antes de começar a cumprir coisas, eu tenho que abrir mão de coisas que eu fazia sem consultar a Deus e sem seguir a vontade dEle. A gente está começando a limitar as coisas e está dizendo, eu só não vou fazer se for pecado. Não, irmão. Você vai deixar de fazer se não fizer parte da vontade de Deus para você. É diferente.
Você tem que subir de nível. Otto, mas eu tô no receio e tal. Deus está dizendo hoje para você, se não agrega em relação àquilo que eu preparei para você, não está te empurrando mais para perto do que eu preparei para você. Se não agrega em relação àquilo que eu tenho estabelecido para você, então não vai te levar mais para perto daquilo que eu estabeleci para você. A lógica é óbvia, né? Mas tem gente que ainda não entendeu. Então deixa eu explicar pela terceira e última vez, para a gente finalmente entrar no exemplo do rei Ezequias. Quando eu entendo o que Deus tem para mim, eu não espero que Deus tem para mim chegar. Eu me comporto como se eu já tivesse recebido, para que aquilo que Ele preparou chegue até mim. Tem muitas pessoas que estão pedindo para Deus se apressar, mas não estão entrando na posição. Deus vai se apressar como? Tem muita gente pedindo para Deus entregar o de amanhã, hoje, mas hoje não está se prontificando. Mas quando você fizer a terraplanagem, a bênção que Deus preparou para você vai aterrissar e vai chegar no seu endereço. Deus abençoa quem se prontifica. E aí, quando Isaías profetiza para esses reis, uns ele tem que confrontar com uma palavra dura, e outros ele tem que guiar conforme aquilo que Deus o orientava, também por intermédio de profecias. Quem está me entendendo, diga amém. Depois que passa, presta atenção, depois que passa o rei Acás, vem então o rei Ezequias sobre o reino do sul, em Judá, e o reino dele seria marcado. E também podemos dizer que o reino dele seria marcante para a posteridade. Hoje todo mundo fala de Ezequias como o rei que ia morrer e não morreu, mas é mais do que isso. Vamos entender a história. Ezequias era filho de Acás, um rei que não foi um rei bom. O que você pensa? Peixe. Mas não é bem assim. Porque quando você toma, isso aqui tem poder, tá? Quando você toma a sua atitude, não vai ser sobrenome que vai definir sua história. Quando você toma uma atitude, não vai ser histórico familiar que vai definir a tua história. Quando você toma atitude, não vai ser o fato de você ter nascido em bairro tal que vai definir a tua história. O problema é que a gente fica achando que a gente é resultado do meio, quando na verdade a gente é resultado daquilo que Deus determinou que a gente vai ser. A gente só tem que acreditar. A gente só tem que crer. Porque, irmão, você quer uma pessoa que é craque em dar desculpa? É quem desobedece à vontade de Deus. Ele fala porque está desobedecendo por causa disso, por causa daquilo outro, por causa de alguém outro. O problema é que quando a gente se coloca nas cobertas das desculpas, a gente vai se conformando com a nossa própria situação. Tem pessoas que sabem, era para eu estar melhor do que eu estou agora, é para eu estar buscando mais do que eu estou buscando agora, é para eu estar num nível maior do que eu estou agora, mas eu estou tão preocupado em colocar desculpas diante daquilo que Deus me colocou, que eu não estou avançando nem para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para nenhum lugar. Hoje é tempo, eu creio que isso é uma palavra profética, embasada na Bíblia. Hoje é tempo de se descobrir das desculpas e encarar aquilo que Deus determinou que você vai ser. Goste o mundo ou não, e muito provavelmente não vai gostar. Gostem seus parentes ou não, porque todo mundo tem parente abençoado que só quer que a gente ganhe dinheiro, mas que a gente não siga a vontade de Deus. Não faz essa cara que a família de ninguém é perfeita, mas Deus hoje está te dizendo, quem está falando contigo hoje sou eu. Eu desenhei você, eu te projetei, eu planejei a tua vida. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Se você quiser segui-la, te sustento. Se você quiser segui-la, te amparo. Se você quiser te segui-la, eu te darei o necessário para que você viva ela de forma inteira. E Ezequias decidiu, eu não vou ser igual ao meu pai. Deixar um legado. O que ele faz? Começa a reformar religiosamente, administrativamente e politicamente Judá. Vai ter o tempo, irmão, de colher. Mas se hoje você está olhando para a sua própria vida e não está se agradando, eu quero dizer para você que o tempo da colheita ainda não chegou, porque para quem não está preparado não há o que colher. Eu posso até dizer que você vai colher, mas vai ser vento, porque não teve tempo para plantio. Otto, melhora essa palavra para eu entender, simplifica.
você está olhando para a sua própria vida e não está se agradando dela, se você está olhando para o seu relacionamento com Deus e não está se agradando dele, eu não posso e nem devo pregar bênção para você. Eu tenho que dizer para você que você tem que ter uma mudança de vida, uma promoção de mudança de vida, para que aquilo que é de Deus venha ao seu encontro. Otto, melhora mais ainda. Tá bom, vou simplificar mais ainda. Melhor do que isso, só se eu desenhar. O ajuste vem primeiro, a recompensa vem depois. Volta a orar mais. Volta a ler mais palavra. Volta a carregar aquele estilo de vida que você carregava, onde Cristo fazia parte da sua manhã, da sua tarde, da sua noite, da sua segunda, da sua terça, da sua quarta, dia útil, feriado. Era Jesus sempre, era Jesus toda hora. Otto, mas eu já estou assim. Então se prepara, porque quem vive em comunhão com Cristo está pertinho da porta do céu. E quando ela se abre, as bênçãos caem, as bênçãos transbordam. Tomei posicionamento, eu preciso arrumar. Quando Ezequias presta atenção, quando ele arruma o reino de Israel, é uma tipologia, uma simbologia aplicada para a minha vida. Eu arrumo a minha. A gente entendeu errado. Deus está vindo ao meu encontro para arrumar tudo. Ele está me convencendo, é diferente. Ele está mostrando, está errado. Ele está mostrando, olha a falha. Ele está mostrando, está bagunçado. Ele está mostrando, está desorganizado. Quem arruma? Eu. Quem é que toma o posicionamento? Eu sei, tem que ter maturidade para crer, mas eu sei que você tem. Quem é que tem o posicionamento? Eu. Pode você estar me dizendo que Deus não vai fazer por mim? Acertou. Ele vai te motivar. Isso aqui é uma palavra. Isso aqui é uma inspiração. E é isso que o Espírito Santo faz. Convence o homem. Quando você chegar na sua casa e essa palavra estiver martelando na tua cabeça, você vai dizer, sou eu que tenho que arrumar isso aqui. Sou eu que tenho que colocar ordem na minha vida. Sou eu que tenho que colocar as coisas no lugar. Sou eu que tenho que dizer sim. Sou eu que tenho que me afastar de quem não quer ver o meu relacionamento com Deus progredir. Sou eu que tenho que fazer. E quando você tomar essa responsabilidade, Deus vai te acompanhar em cada passo que você tomar. Assim foi na vida do rei Ezequias e assim vai ser na tua. Mas aqui, olha só, presta atenção. Aqui entra uma ameaça iminente. Que ameaça iminente era essa? A Síria. E quem era o rei da Síria? Você já ouviu falar? Senaqueribe. Ou seja, com uma ameaça dessa, como é que eu vou ter paz para arrumar a casa? Uma ameaça iminente dessa, como é que eu vou ter paz para arrumar as coisas? Bom, a gente vai perceber algo aqui interessante. Presta atenção. Quando o reino da Síria vai avançando, isso antes de Ezequias. Presta atenção nisso. Antes de Ezequias é feita uma aliança. Repita comigo, aliança. E aqui existe um grande perigo. Porque quando Acá estava no trono, ele cedeu. Essa é a palavra. Ele cedeu e uniu-se ao império da Síria. Está na Bíblia. Essa união é porque o reino de Israel estava fraco. Só que o motivo da fraqueza do reino de Israel, meu amigo e minha amiga, nunca foi dinheiro. Sempre foi pecado. E o pecado levava o povo a ter crise de dinheiro, crise política, crise religiosa e por aí vai. Deus sempre deixou claro que ele tinha bênção de sobra para o povo de Israel. De sobra. Bênçãos territoriais, geográficas, monetárias, financeiras, políticas, religiosas e espirituais. Muitas. Só que o povo no pecado não estava apto para recebê-los. Fez sentido o que eu falei aqui? Então peraí, qual que era a causa raiz então? Pecado. O povo que estava em pecado não tinha como, não tinha jeito. Deus se afastava do povo. Quando o povo se arrependia, Deus se tornava com a tua doce presença, agraciava o povo e abençoava o povo. Então veja bem, agora nessa duplicidade de compreensão, santidade, pecado, prosperidade, maldição, eu começo a entender a minha responsabilidade dentro dessa história. E aqui o texto ele vem ao meu encontro e também vai ao seu encontro. E quando eu compreendo isso, tudo fica mais fácil. Tem uma ameaça? Tem. Mas se eu estou em obediência, não tenho o que temer. Porque veja bem, a Bíblia vai dizer que nenhuma seta vai me atingir, mas ela não garante que as setas não estão apontadas. Elas estão. Para o teu casamento, tem seta apontada. Para o teu ministério, para o
meu ministério tem seta apontada. Para essa igreja, para a igreja do Senhor, tem setas apontadas. Para os seus sonhos, tem setas apontadas. Que é isso, ó, tu não fala uma coisa dessa. Para o teu lar, tem seta apontada. Mas quando eu ando em obediência, a palavra me garante: elas serão lançadas, mas não acertarão. Elas serão lançadas, mas elas não irão me atingir. Irmão, então veja só, não me leve a mal, tá? Mas Deus garante coisas, garante promessas, garante proteção para uma classe de pessoas, a classe que obedece. Então o fato de eu estar no coletivo, adivinha, não me garante nada. Se eu não me posicionar no particular com Deus: Deus, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero obedecer a tua palavra, eu não quero ser só mais um, eu quero fazer diferença. Agora veja só, a paz de um jovem que anda na presença de Deus é uma paz que dá para notar. Só que às vezes a gente se preocupa tanto, e como foi edificante para mim conversar com o pastor, acho que por meia hora antes da gente entrar aqui para o templo, porque a gente percebe presta atenção no que eu vou pregar para você aqui agora. A gente percebe a necessidade, a emergencialidade de falar para vocês, e eu faço parte da geração de vocês: tem um Deus lutando as suas causas. Tem um Deus que já planejou os seus sonhos. Cara, isso aqui não é fábula, isso aqui não é conto da Disney, não, cara. Isso aqui não é coisa que você tem que romantizar. Isso aqui é promessa de Deus materializada. Irmão, isso aqui não é frase de efeito, não é frase para pano de prato, nem para tapete na casa da mãe, não. Isso aqui é palavra que se cumpre na vida de quem acredita e de quem vive de acordo com ela. Mas como é difícil acreditar nisso hoje, né? Como é complicado. Você sabe por quê? Às vezes a gente olha e fala, e me desculpe, qual que é a diferença hoje em dia entre o jovem cristão e o não cristão? Aí já entra muitas pessoas radicais. É a vestimenta, é o modo de falar, a gente tem que voltar a se parecer mais com Cristo e coisa e tal. Gente, deixa eu ser honesto, sincero na minha cosmovisão. É olhar para o semblante de um jovem hoje em dia. Isso vai determinar a diferença. É crente ou não é? Semblante. O mundo está caindo. Eu sei o que Deus tem para mim. Só notícia ruim. Eu sei em quem eu tenho crido. A perspectiva de futuro não é boa. Peraí. Eu não construí a minha casa sobre a areia. Eu construí a minha casa sobre a rocha. Deus quer afetar positivamente o seu psicológico. Que é isso, Walton? Porque quando Ele conseguir entrar na tua mente, quando a palavra de Deus estiver impregnada na tua mente, meio mundo pode te caluniar, meio mundo pode te atacar, meio mundo pode ir contra você, mas a favor de você tem um Deus que não perde guerras, tem um Deus que é fiel naquilo que Ele promete. Irmão, isso aqui não é frase de efeito, não é fábula, não, isso aqui é palavra. Quem obedecer, quem seguir a vontade de Deus, vai ser guardado, nenhuma praga chegará à tua tenda, e mais, você comerá o melhor dessa. É palavra. E agora? Tem uma ameaça vindo por aí, não tem? Tem. O que a gente vai fazer? A gente tem um Deus, não tem? Isaías vai dizer: traga à memória aquilo que te traz a esperança. Exatamente isso foi o que fez o rei Ezequias. Espera aí, os meus pais me contaram. Existiam causas improváveis onde Deus intervia para dar uma válvula de escape para o povo. É nesse Deus que eu ainda creio. O Deus que desafia a lógica. O Deus que tem o tempo, a meteorologia e as forças da natureza na palma das suas mãos. Ezequias estava dizendo isso. Eu ainda creio nesse Deus, que quando o líder levanta a mão, o povo está vencendo. A terra para Ele dar vitória para o seu povo. As águas do mar são separadas, molécula por molécula, para que a seco o seu povo passe. É nesse Deus que eu acredito.
E quando o povo está passando no deserto sem ver nenhuma cidade próxima, eis que vem um maná já pronto, a primeira entrega do iFood na história, só que não veio na horizontal, veio na vertical, para dar alimento para o povo que estava perecendo. Não tem água, mas a rocha vai gerá-la, para que o povo não morra de sede. Irmão, tem que ser muito crente, e eu acredito que você é, para acreditar que mesmo quando não tem lógica, ei, não me fale de números, não me fale de numerologia, não me fale de sentido humano, só me fale uma coisa: tem Deus no negócio, vai dar certo. Tem Deus no negócio, vai acontecer. Tem Deus no negócio, então já era, já deu, irmão. É teu, receba, confia. E aí, quando Ezequias se toma disso, isso gera um comportamento nele espiritual. Eu estou orando, mas o inimigo está se aproximando. Mas eu estou orando, o inimigo está se aproximando. Porque orar e ser fiel quando o inimigo está longe, até que é fácil. Mas agora ele está no quintal, ele está se aproximando. Olha o que a história vai nos dizer. Judá começou a ser atacada de forma gradativa. Sabe o que é gradativo? Um por um. Porque Judá não tinha só Jerusalém, você sabe disso, não sabe? Tinham várias outras cidades, era uma nação. Só que para chegar na capital, eles tinham que derrubar as cidades no caminho. E adivinha? Era isso que estavam fazendo. Só para a gente não se atentar tanto, para a gente ganhar tempo, mas esse mesmo império, esse mesmo reinado que destruía, ou melhor, que ameaçava a destruição do Reino do Sul, eles já tinham destruído o Reino do Norte. 10 tribos que foram contra a vontade de Deus. Realizou-se então uma diáspora. Enfim, é uma história que a gente não precisa se atentar tanto. Depois você abre em 1 Reis 12, que você vai conhecer essa história. A vontade de Deus estava preservando no Reino do Sul, porque no Reino do Sul, Judá e Benjamim ia nascer nada menos e nada mais do que Cristo Jesus. Ali ele nasceria. Então Deus estava preservando, porque aonde tem promessa tem preservação. Ele preserva, ele conserva. Mas espera aí, apesar dele preservar, tinha gente morrendo. É claro que tinha. A crise estava assolando o povo. Promessa não segura ninguém. O que segura alguém no altar de Deus é cumprir a palavra de Deus. Tem muita gente com promessa, mas se você for visitá-la, a pessoa já foi embora faz tempo. Você só vai encontrá-la no cemitério. Mas tinha promessa. Tem muita gente nesse exato momento, poderia estar aqui, está lá fora, mas tem promessa. Tem muita gente que você conhece, poderia estar do teu lado agora, mas não está, mas tem promessa. Então grava uma coisa que eu vou dizer: a promessa não te torna protegido, a promessa não protege ninguém. Se você não andar de acordo com a palavra de Deus, a promessa de Deus não vai proteger você. Isso é romantização de quem não quer obedecer princípio, porque quem recebe promessa sabe: ai de mim se não seguir a palavra de Deus, eu não viverei essa promessa. Ai de mim se não obedecer o querer de Deus, eu não viverei essa promessa. Então ouça o que eu vou dizer: se a promessa não me mantém, o que é que me mantém? Palavra. Então a palavra é uma ponte que me liga até a promessa. Quanto mais eu obedeço a palavra, quanto mais eu sigo a palavra, mais eu estou garantindo que o que Deus tem para minha vida, eu vou viver tudinho, não vou deixar passar nada, porque eu tenho a certeza absoluta: a palavra que eu obedeço no presente é o que vai me ligar à promessa que me espera no futuro. E finalmente, no ápice aqui da mensagem nossa, quando a gente entende e vê um reino avançando, algumas escolhas e decisões podem ser tomadas. O que Ezequias vai fazer? Vai orar a Deus. Você sabe por quê? Porque antes, e você ouviu o que eu falei, o que aconteceu? Acais fez uma aliança. Com quem? Justamente com a Síria. Espera aí, como é que eles fazem uma aliança com a Síria e agora a Síria está ameaçando o reino de Israel? Porque essa aliança só durou enquanto os interesses estavam sendo atendidos. Nem tudo que é ligado por Deus. Nem tudo que é unido é Deus que está unindo. Porque a gente está dizendo: não, o Deus que eu conheço é o Deus que junta, mas não junta qualquer coisa. O Deus que eu conheço é o Deus que une, mas não une de qualquer forma. O Deus que eu conheço não é o Deus que separa, não, é o Deus que agrega. Pois é, mas ele não agrega dessa maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Não é dessa forma que ele faz. Quando Deus agrega, quando Deus une, não é só para o cumprimento de um propósito, mas é para que não atrapalhe. É isso, Otto, é sério? É claro.
Porque às vezes a gente olha muito com os nossos olhares limitados e acha que aquilo que a gente está vendo é o que Deus tem pra gente. Mas a gente não está vendo quanto aquilo vai atrapalhar a gente no futuro se a gente se unir. Olha o glória a Deus desaparecendo bem baixinho agora, ó. Irmão, quando Deus estabelece, isso aqui é uma coisa que você esperaria ouvir de alguém no mínimo 10 anos mais velho do que eu. No mínimo. Mas sou eu que estou te falando. Quando Deus apresenta algo pra gente, ou alguém pra gente, não adianta. É diferente. Sabe por que é diferente? Não é pelo presente. Não é pelo agora. Não é pelo que eu vejo. Quando Deus estabelece algo, não atrapalha, não é pedra no caminho, não faz a gente atrasar, não tira noite de sono da gente. Tá entendendo o que eu estou falando? Agrega a paz no nosso ser e nos leva mais perto daquilo que Ele estabeleceu. Então, peraí, tu não pode dizer que é de Deus para a tua vida se não está ajudando, se não está colaborando, se não está somando, se não está agregando. Irmão, o diabo oferece coisa bonita, Deus oferece coisa bonita e eficaz. Vou falar de novo, viu? Porque eu sei que você é crente suficiente para pegar essa palavra como se fosse uma bola de basquete. Você é a cesta. Ei, ouça o que eu vou dizer mais uma vez. Aquilo que o diabo oferece pode até ser bonito, e ele vai morder as costas agora, porque não adianta. Quando Deus oferece, não é só bonito, é bom, é perfeito e é agradável. Aí é você que vai fazer a escolha. Pega aquilo que está sendo oferecido no presente, porque você está com sede, com fome ou com carência, ou segura aquilo que Deus está preparando para você, porque aquilo que Ele preparou para você vai perdurar e vai ser mantido na tua vida. Só para não ter dúvida, só para não ter dúvida, só para não ter dúvida. Ouça, daí que muitas pessoas estão dizendo e entregando para o diabo coisas que nunca foram dele. O diabo não monopolizou o sexo, o diabo não monopolizou o dinheiro, o diabo não monopolizou a fama, mas ele te apresenta no momento errado. Apresentar no momento errado, você se esquiva do propósito que Deus estabeleceu. Se você resolveu entregar a sua história para Jesus, não permita que as suas próprias mãos continuem escrevendo essa história. Se a sua história é um livro e se esse livro está na mão de Deus, todos os versos serão escritos pela mão dele. Porque se você resolver escolher escrever uma mínima parte da tua história com a sua própria vontade, não vai dar certo. Deus está dizendo: tua vida é tal como um trem cheio de vagões, e eu não vou me satisfazer em administrar apenas um deles. A tua vida é inteira minha. Todos os capítulos são meus, início, meio e fim é meu. Se você se apoderar da sua história, se você achar que é dono da sua própria história, Deus não vai poder realizar aquilo que Ele projetou. Mas se você falar tal como falou Paulo: ei, eu não entrego um tempo, um ciclo, um momento da minha vida a ti, não, eu mortifico a minha vida, porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma nova vida. E nessa parte inicial do final da mensagem, nesses momentos finais, quando a ameaça ela vem, presta atenção nisso. Quando a ameaça ela vem, ela toca o nosso emocional, medo. A Bíblia não vai deixar isso claro, mas eu acredito que Ezequias sentiu medo. Não tinha como o reino de Israel segurar o império que estava conquistando o mundo todo. Fez sentido o que eu falei para você agora? Não tem como. Ele olhou para o quê? Lógica. Aí fica difícil. Olhei para a lógica. O que a lógica me diz? Não vai dar certo. O que a lógica me diz? Os seus inimigos estão triunfando. Aí Ezequias, preste atenção nisso, vai se dedicar no seu relacionamento com Deus. Agora Ezequias me constrange. O que Ezequias te constrange, Otto? Não sei você. Mas sabe o que ele poderia ter feito aqui? Poderia ter criado aliança com outros impérios para poder resistir. Poderia ter feito barganha para poder conseguir um alívio. Poderia se vender facilmente para a Síria, mas quem que ele vai fazer?
Confiar em Deus. Confiar em Deus quando tudo apontava para o contrário é muito difícil. E ele era rei. Ele precisava mostrar para os outros que tudo estava sob controle. E eu vou te falar, é difícil, viu? Se coloca na posição de Ezequias agora. Imagina que essas ameaças que você está passando são problemas. Cansaço, depressão, abandono, rejeição, ou as tristezas da vida que todo mundo passa. O problema não é isso, não. O problema é mostrar para todo mundo que está tudo sob controle. Continua mostrando. E só, tu vou ser falso? Não. E tem pessoas que vão gostar, pessoas que vão ter prazer em saber que a coisa está desandando. Mas quando você se dedicar, aleluia, e for honesto e sincero diante de Deus, aí a coisa muda. Diante dos outros, diga, olha só, Deus está cuidando de mim. Ah, mas parece que você não está indo bem. Deus está cuidando de mim. Parece que você está perdendo o controle da sua situação. Deus está cuidando de mim e dos meus também. Sabe por quê? É para isso, é por isso, e é nisso que Deus atua. Ele está dizendo, eu estou com a sua vida na palma das minhas mãos. Então não dê gosto ao diabo de dizer que está tudo desandando, que está tudo saindo dos trilhos. Não, confia na minha palavra e diga aos outros que apesar disso que você está passando, ainda há promessas para serem concretizadas na sua vida. Não perca o controle. Mas a ameaça chega. E quando ela chega, o texto vai dizer que Senaqueribe envia o seu comandante, está entendendo? E esse comandante se apresenta nas portas de Jerusalém. Eu vou falar exatamente o que o texto está falando. Ezequias vai enviar alguns homens da sua cúpula. E quando ele envia esses homens, o texto vai dizer que o rei começa a zombar. Olha só, quem que vocês acham? Olhem todos os impérios que a gente destruiu. Está olhando? Então veja só. Quem Ezequias acha que é para resistir às nossas potentes mãos? Quem está falando isso? Para quê? Para amedrontar. Para quê? Para humilhar. Sabe o que ele vai dizer em outras palavras? Abandonem o rei de vocês, porque Ezequias já está. Porque quem vive o propósito de Deus pode até aparentar que não tem saída. Quem vive o propósito de Deus pode até aparentar que já era e acabou. Quem vive o propósito de Deus pode chegar no limite da falência, da desistência e do ponto final. Deus é especialista em virar o jogo na vida de quem é fiel. Para de dizer que Deus está demorando. Deus nunca dependeu de tempo para realizar o que Ele tem na vida de alguém. Para de dizer que Deus está atrasado, se o tempo dele é perfeito, e quando chegar tu vai saber que Ele sempre foi fiel na tua vida. Para de dizer que Deus se esqueceu de você. A Bíblia me garante que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não precisa chegar nem no início nem no meio. Se Ele chegar no final, Ele continua sendo Deus e tem todo o controle. Ele vai dar a válvula de escape, Ele vai dar saída e Ele vai determinar. Quando eu entro na tua história, eu declaro, determino e concretizo aquilo que o homem acha que não é provável, eu faço acontecer. Se você crê nisso, fique de pé glorificando ao nome de Jesus. Eu vou confiar que o que Deus tem para mim é bom. Eu vou confiar que o que Deus tem para mim é agradável. Eu vou confiar que o que Deus tem para mim é perfeito. E eu vou te falar, acredite se você quiser, quem confia, espera. Você pode ver, gente, teve gente aí que você dizia, vai ser usado por Deus, vai ser usada por Deus. Só que viveu o próprio
tempo e a própria vontade. Tem gente que se desvia para valer mesmo. Vamos ser honestos. Mergulha de ponta na vida aí fora. Mas tem gente que você olha e fala: meu Deus, tinha tudo para ir, não foi. Tinha tudo. Aí você pensa: mas peraí, que audácia é essa do inimigo, irmão? Grave que eu vou te falar. Quem vive coisas fora do tempo está dando vazão para o agir do inimigo. Mas quem vive debaixo da vontade do tempo de Deus está atraindo bênçãos para a sua vida. Essa palavra é para quem está chegando na casa dos 20 e acha que a vida já acabou. Viu um cabelo branco, em vez de dizer que é a genética da família, acha, já era. O que eu tinha para viver eu vivi e acabou, irmão, para. Já era. Esse pensamento tem que ficar para trás. Deus está preparando um ciclo temporal que quando se fechar tu vai lembrar dessa palavra. Porque quando Deus faz, Ele deixa a marca, viu? Fui eu que fiz, fui eu que realizei, fui eu que trouxe, fui eu que fiz acontecer, fui eu que abri a porta, fui eu que determinei. Deus, Ele age dessa maneira, Ele age dessa forma. E é preciso confiar. E a gente vai na palavra e termina com ela. O que quer dizer que ele está fazendo? Confiando e orando, orando e confiando, confiando e orando. Onde é que está o inimigo? Na porta. O que ele está fazendo? Esperando e confiando. Esperando, orando e confiando. O que o inimigo está fazendo? Ameaçando. E o que ele está fazendo? Esperando, confiando e orando. Mas espera aí, o que quer dizer que eles deveriam fazer? Ir lá e falar, ir lá e debater, ir lá e combater? Não, irmão. Quem espera e confia em Deus não sai da casinha. Quem espera e confia em Deus não se escandaliza. Quem espera e confia em Deus não quer ir pelo braço, mas vai com o joelho dobrado, confiando que Deus dará vitória, confiando que Deus será fiel. Lembra dos 45 do segundo tempo? Pois é. Tem flamenguista aqui na casa ou não? Nenhum? Quem? Ali em cima ali é? Pois é. Tu lembra 2019, Libertadores, Gabigol 2, gol na final contra o River? Assim. Agora o pastor nunca mais me chama para pregar aqui. Deus vai entrar na história. Não, olha só. Deus já estava na história, pronto para agir. Eu vim pregar algo para você que tu tem que ser muito crente para crer. Deus não vai entrar na tua história, Ele já está. Ele vai manifestar a vontade dEle. E quer saber? Deus ama fazer de repente. Na vida de quem faz todo dia, faz o quê? Obedece todo dia, se entrega todo dia, confia todo dia. É fazendo o de sempre todo dia e de repente, o de repente acontece na minha vida. Estou me dedicando, um dia Deus vai fazer. Eu estou orando, um dia Deus vai fazer. Eu estou esperando, um dia Deus vai fazer. Eu estou confiando, um dia Deus vai fazer. Eu estou pedindo, um dia Deus vai entregar. Eu estou clamando, um dia Deus vai atender o meu clamor. Irmão, para com essa conversa de que Deus vai entrar na tua história. Ele já está na tua história. E por você confiar nisso, Ele está dizendo: pode ser hoje o dia em que eu vou manifestar o meu agir na tua vida. Vou dar a válvula de escape e vou mostrar que valeu a pena ser fiel. Agora eu juro que eu termino, porque realmente tem que ser crente para crer nisso aqui. Deus está no meu futuro, preparou meu futuro, concretizou meu futuro. Então peraí, aqui a coisa muda. Deus já sabia que Ele ia dar livramento. Ele domina o passado, Ele domina o presente, Ele domina o futuro. Ele sabia que ninguém ia morrer naquele dia. Os únicos que iam morrer eram os soldados de Senaqueribe. O que Ele faz? Ele manda um anjo. E de madrugada o anjo mata. Eu posso errar a conta que eu sou péssimo de matemática. 135 mil soldados ou 185 mil soldados. Na noite em que o povo estava sendo ameaçado, Senaqueribe foi envergonhado. Quem espera, quem confia é surpreendido. A palavra que eu tenho aqui é para quem entrou numa rotina. Eu não acredito mais que Deus vai me abençoar. Eu não acredito mais que Deus está preparando alguém para mim. Eu não acredito mais que a porta vai se abrir. Eu não acredito mais que vai acontecer. Eu já aceitei minha situação e vou acabar dessa forma. A palavra que Deus tem para você hoje é: de repente eu posso te surpreender de tal
forma que você vai ficar extasiado. Só que depois que o êxtase passar, você vai olhar e vai dizer: peraí, isso aqui é resultado de quem esperou. Porque quem confia em Deus não fica se movimentando. Quem confia em Deus espera. Que isso, Otto? Que palavra sem sentido é essa? Eu achei que quem confiava em Deus estava andando, estava correndo. Irmão, é justamente o contrário. Quem não confia em Deus é que está andando por aí, caçando com as próprias mãos, querendo aquilo que quer, desejando aquilo que bem entende que é o melhor para si. Mas a palavra me garante: não são os que correm, não são os que andam, não são os que movimentam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem espera está parado. Aí todo mundo está dizendo: não está acontecendo nada. Todo mundo está dizendo: Deus esqueceu dele. Mas fica tranquilo, quem está parado de mão aberta sabe: eu só fecho a mão quando Deus colocar algo nelas, porque quando Ele colocar vai ser para ficar e para frutificar. Glória a Deus. E terminando essa palavra, eu faço um convite para você hoje. É difícil voltar para o ponto inicial da nossa jornada, mas tem pessoas hoje que precisavam ouvir essa palavra, principalmente jovens. E hoje, por incrível que pareça, Deus está te dizendo: volta à minha vontade e fica nela. Não precisa falar, se movimentar, não precisa se manifestar. Fica aqui. É aqui que você vai ser tratado, cuidado. É aqui que eu garanto tudo que eu te prometi. Lá longe eu não consigo garantir. Deus está te dizendo hoje: volta para a minha vontade. Porque pior do que estar parado é estar indo na direção errada. Quem hoje quer voltar para a vontade de Deus, para os átrios e para a presença, saia do seu lugar, venha aqui à frente, que eu vou orar pela tua vida. Ah, Otto, mas tem que ter coragem demais. Deus vai honrar a tua coragem. Hoje Deus está te dizendo: volta para a minha vontade. Já tem uma alma para Jesus. Você pode aplaudir o nome dele, você pode aplaudir. Eu sei que tem mais pessoas. Ouça o que eu estou pregando para você. Ouça. Olha Deus agindo, olha o Espírito Santo de Deus trabalhando. Volta para o ponto de origem. Mas sabe o que é? Difícil. 2 pessoas já aceitaram. Então não é impossível. Quando a gente volta para o ponto de origem, a gente abre mão. Tudo que eu conquistei sem o Senhor, tira da minha vida. Difícil, né? Vou falar de novo. Viver a vontade de Deus a partir de hoje é olhar para trás e falar: Deus, tira da minha vida tudo aquilo que eu consegui sem o Senhor. Viver a vontade de Deus a partir de hoje é olhar para trás e falar: Deus, limpa da minha vida tudo que eu escrevi sem consultar o Senhor. Tira da minha vida todo mundo que eu me uni sem perguntar para o Senhor se eu deveria me unir. Tira da minha vida e fecha todas as portas, todas que eu abri sem perguntar para o Senhor. Isso é viver na dependência do Senhor. Eu só passo por essa porta se o Senhor abrir ela. Eu só recebo essa pessoa se o Senhor me apresentá-la. Eu só tomo posse dessa bênção se for o Senhor me entregando. Isso é viver na total dependência de Deus. Vamos orar. E olha só, enquanto a gente está orando, se você quiser ser a terceira pessoa, venha, porque Deus está te chamando. Ele quer que você volte para o ponto de origem, volte a aceitar que você não é nada sem Ele. Enquanto isso, levante suas mãos, levante a sua voz a Deus, eleve ela. Pai, obrigado por esse momento maravilhoso, por essa palavra. Obrigado pelo confronto acompanhado do conforto que só a tua palavra pode nos trazer. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado pelo teu bálsamo, pelo teu toque. Obrigado pelo teu despertamento. Obrigado pela tua salvação. Obrigado pela tua graça e misericórdia. Que o Senhor possa continuar agindo no meio dessa juventude para impactar, Senhor, essa tão grande capital. Que o Senhor possa estar atuando e entregando, Pai, o direcionamento necessário
Pai, eu creio na Tua palavra e eu acredito que o que foi pregado aqui vai gerar na vida dessas pessoas. No nome de Jesus, Pai, eu entrego a oração e essas duas vidas a Ti. Obrigado por tudo e você diga amém. Aleluias. Aleluia. Ai, irmão, eu ficaria aqui ouvindo. Como é bom ouvir falar de Deus. Como é bom ouvir falar que o povo de Deus é vitorioso. Como é bom ouvir falar o quanto Deus faz, o quanto Deus continua fazendo. Como é importante a gente estar na posição. Como é importante a gente não retroagir. Como é importante a gente obedecer à voz do Senhor. Como é importante ver pessoas transformadas pela Tua palavra, vidas sendo resgatadas. E a melhor notícia de tudo que a gente pode ter nessa noite: Ele não perdeu o controle de nada, de nenhuma guerra, de nenhuma situação, nada. Ele está no controle de tudo. Sabe, a minha história hoje, eu tenho o dobro, mais que o dobro da idade do Otto. E quiçá eu pudesse, com a idade que vocês estão, muito jovens, ouvir uma palavra dessa. Era tanta rigidez, era tanta situação que a gente era escravo da palavra. Hoje nós somos livres para viver a palavra. Eu, como filha de pastor também, da Assembleia de Deus, a gente não tinha essa liberdade de ser chamado à frente para falar: volta para o ponto de partida. Você tinha que ir. Você tinha que ir, de qualquer jeito você tinha que ir. E a gente não tinha ciência de que Ele não perdeu o controle. Ele sabe da sua situação. Mas como bem dito aqui pelo Otto, hoje eu entendo que o maior segredo do sucesso é a renúncia. Quando eu renuncio a mim mesmo, eu avanço ao progresso, à vitória. E aí às vezes você vem, você não vê, você só está retroagindo, você só está abrindo mão. Quando você está no controle da situação. O pastor Marcel uma vez pregou aqui: entrega o controle na mão dele. Nessa noite eu quero te dizer, como foi bem dito, Ele está no controle de tudo. Não é só do que você está pensando, da sua faculdade. Não são coisas materiais. É tudo. Ele está no controle da situação do Rafinha. Ele continua no controle. E nós vamos declarar: bem sei eu, Senhor, que tudo podes. E que nenhum dos planos deles vão ser frustrados. Desde que você esteja no centro da vontade do Senhor. Esse é o grande segredo nessa noite. Amém? Feche seus olhos. Ele diz nessa noite: Ele está contigo. Ouça isso. Tudo. Eu profetizo que nenhum dos seus planos vão se frustrar. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá.
já dava glória a Deus, porque todos os planos deles vão se cumprir na sua vida, na sua história. Olha o segredo. A vontade é sua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Declare isso. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, Acredite. Eu estarei contigo, filho. quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mostra agora. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu. É tudo sobre Ele. E se teu barco parecer que vai naufragar, Não está tema. balançando, Não pra lá tema. e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, 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 sou Ninguém vai frustrar. Ninguém vai frustrar os planos de Deus sobre a sua vida. Ninguém vai frustrar. Não importa. Só importa você se posicionar. Ele está doidinho para te abençoar. Ele está doidinho para dispensar sobre ti todas as bênçãos. Sabe, quando eu tinha 16 anos de idade, eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu não tinha sonhos. Eu não tinha vontade de fazer nada. Mas hoje eu olho para o que Deus tem feito na minha vida. E eu falo: Senhor, o Senhor me tirou lá de baixo para me assentar em lugar de príncipe, de princesa. É somente um Deus que pode fazer isso. Talvez eu não fosse merecedora, mas eu sei, hoje eu descubro que a minha fidelidade com Ele está fazendo eu chegar em lugares altos.
E não importa que meu barco está balançando, irmãos. É para lá e para cá. Mas eu só estou de pé pela graça. Eu só estou de pé porque existe um Deus que me coloca de pé. E se meu barco parecer que vai naufragar, está balançando para lá e para cá. Às vezes causa medo no meu coração, dúvida. Mas aí eu viro e falo: Senhor, cadê Jesus? Eu falo: Ele está vindo ali, ó, em minha direção, e vai me colocar de pé todos os dias, porque Ele continua sendo o Deus de ontem, o Deus de Ezequias. E basta apenas uma ordem, Ele envia um anjo para guerrear em seu favor e em meu favor. Tem que ser crente para saber que um anjo só destruiu todo um exército. Mas esse é o Deus que você serve nessa noite. Aleluia. Pai, eu quero te louvar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Pai, porque mais uma vez o Senhor impactou, Senhor, este lugar com a Tua glória, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, Senhor. Nós, Senhor, nos colocamos, Senhor, diante de Ti. E o Senhor se agradou, Senhor, com a nossa oração, com os nossos louvores, e fez dispensar a Tua glória, a Tua bênção sobre este lugar. Muito obrigada, Espírito Santo. Eu te agradeço por cada coisa que aconteceu aqui, cada palavra, cada louvor que foi entoado, Pai. Eu pude sentir a Tua presença mais uma vez neste lugar. Eu te louvo e te agradeço, Pai, e encorajo a cada um, Senhor, a cada dia, querer buscar mais e mais de Ti, querer Te buscar, Senhor, de manhã, de tarde, de noite, às madrugadas, Senhor, e que eles possam, Senhor Deus, sentir sede de Ti a cada dia. Muito obrigada, Espírito Santo. Se conosco agora no retorno às nossas casas, Pai, guardando, livrando de todo o mal, livrando, Senhor, de todo e qualquer acidente, assalto, perturbação maligna, Pai. Eu te peço, Senhor, derrama da Tua unção sobre o Teu povo, o Teu poder, Senhor. Dispensa agora nessa hora, Senhor, glória sobre a vida de cada um, Pai. É isso que eu te peço, no nome santo de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, não só hoje, mas até a sua volta. E todos concordam dizendo? Vão debaixo da graça do Senhor e até amanhã às 19 horas, em nome de Jesus, amém? E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, 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 sou eu. Me ajuda.